Salve, salve, growers ligados aí aqui no canal do Indoor Smart Grow, de boa. Trazer um vídeo aí pra vocês, galera, um vídeo muito pedido aí nos comentários. Quem não acompanhou aí os últimos vídeos, acompanhem. Nós flipamos aí as meninas. Bom, não posso generalizar meninas porque a gente ainda não sabe o sexo, mas enfim, tem algumas que aparentemente tá começando a sair o sexo, mas não é certeza, tá? Então eu vou estar trazendo aí um outro vídeo para falar sobre qual foi o sexo aí, né? Vou trazer o chá de revelação aí, como alguns inscritos comentaram aí nos últimos vídeos. E esse vídeo aqui eu quero trazer falando para vocês um pouco sobre a automação que eu fiz aqui no nosso grow. Muita gente pediu aí para eu dar uma explicada de como funcionou aí, como tá funcionando aqui a automação. Então eu vou dar um passeio geral aqui para vocês no grow, para explicar aí como que eu fiz a automaçãozinha com o ESP32, fechou? Então vamos lá para cima ali do grow. Rapaziadinha, então essa é a automação do nosso grow. Eu estou utilizando aqui um ESP32. Para quem não sabe, o ESP32 ele é como se fosse um microcomputador, vamos pensar assim, para simplificar. Então ele tem um processador, tem uma memória integrada e você consegue desenvolver programas para ele e controlar dispositivos e receber informações através desses pinos aqui, que são os GPIO, como é chamado. E você consegue colocar aí sensores, colocar uma telinha de LCD e qualquer outra coisa aí, vai da onde a criatividade e sua capacidade alcançar. Beleza? Aqui, ó, aqui tá a nossa tomada, então vamos lá. A nossa iluminação, ela não tá ligada no ESP32. Ela tá ligada nesse timer de tomada aqui. Beleza? O que tá ligado aqui no nosso ESP32? Nós temos aqui um relé, então, como vocês podem ver a ligação do relé, tá? Então esse relé aqui ele está sendo alimentado, no caso, esses dois relés aqui, eles são alimentados com 5 volts, que vem aqui dessa fonte. Então eu tenho uma fonte que adapta um jack para alguns pinos. E o que está ligado nesses relés aqui? O exaustor e o umidificador, que nesse momento está aqui fora do grow. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tá aí. Tá fora do grow porque eu tava mexendo aqui, porque eu comprei esses espaçadores aqui, esses suportes para os vasos, para não deixar os vasos em contato com o chão do grow e também não ficar ali, ó, quando a gente regar, não ficar submerso na água da rega, que isso é muito ruim, isso pode apodrecer as suas raízes. Então, por favor, nunca façam isso, nunca deixem o vaso submerso ali na própria água de saída da rega, tá bom? Porque isso aumenta muito as chances de suas raízes apodrecerem. E aí apodreceu a raiz, apodreceu a planta, não tem muito o que fazer. Como vocês podem ver, o runoff tá aqui, eu não coletei. Para quem perguntou aí como eu vou coletar, eu vou usar uma seringa para coletar isso aí, e aí eu posso tirar para medir, para ver se o IC tá saindo correto, tá saindo igual da entrada, se tá tendo acúmulo de sal no nosso substrato. Beleza? Então é isso. Temos ali então o umidificador e o nosso exaustor ligado. O exaustor, ele tem esse dimmer. Esse dimmer aí, eu usei ele pra, né, reduzir a força, porque às vezes a gente quer controlar a força do exaustor. Então no momento eu desliguei ele aqui, mas se a gente ligar ele começa a funcionar. Eu adicionei esse tubo aqui pra não entrar luz no grow, né? Então dá pra usar o quarto enquanto elas estiverem com a luz apagada, porque redireciona ali pra baixo e a luz não vai conseguir subir tudo isso aqui e
chega até as plantas aqui, né? Então aqui tá a ligação aqui, a gente consegue controlar, deixar ele mais forte, né? E a gente faz o acionamento dele automaticamente através aqui do nosso servidor. A gente tem, então, a todo momento esse ESP32 está enviando as informações de temperatura em tempo real aqui para um servidor. Então a cada 10 segundos, 15 segundos se eu não me engano, ele fica enviando isso para o servidor, e com base nisso o servidor sabe se deve ou não ligar o exaustor ou ligar o umidificador, tá? Então essa aqui é a ligação do exaustor. Tipo, tá mó fiozado aqui, tá ligado? Mas é isso aí, é grombiarra. Então uma fase lá da tomada vem aqui, aí positivo, né, vem aqui no relé. Então, por exemplo, agora ele tá ligado, mas quando tá desligado ele não faz a conexão com a conexão da energia que tá vindo lá da tomada pro positivo, que vai aqui pro relé e que por sua vez vai pro exaustor. É meio complexo, mas vocês conseguem compreender aí. E também aqui nessa fonte de 5 volts está ligada o nosso ESP-CAM. Então ele é um ESP também, similar àquele outro. Ele é um mini computador, vamos dizer assim, que tem Wi-Fi e Bluetooth. E esse aqui tem suporte para câmera, então ele fica tirando fotos aí do nosso grupo para a gente ter um time-lapse legal e conseguir acompanhar nossas plantinhas aí de forma remota, beleza? Aqui no umidificador eu fiz uma gambiarra forte aqui, que é o que? Eu não liguei a parte de energização, de energia dele no relé. Por quê? Porque toda vez que eu tiro a energia dessa plaquinha e coloco, ela sempre inicia desligada. Então não daria para eu fazer esse acionamento via relé. A alternativa que eu achei foi simular, utilizar o relé como esse botão. Então eu soldei aqui 2 conectores no botão. Então é um botão aqui, ó, liga e desliga. E o relé faz esse acionamento. Então ele está desligado, aí ele liga e desliga para acionar aqui o umidificador de forma remota. Tinha terminado de gravar o vídeo ali, rapaziada, mas eu esqueci de mostrar o sensor de umidade e temperatura, tá? Esse aqui é um SHT31, comprei lá no AliExpress. Então ele é esse cabo, ele vem aqui, ele sai ali pela ventoinha, ele vem aqui e é esses 2 cabos aqui que fazem a transferência dos valores dele. Um é de clock e o outro é de dado. Então dessa forma o ESP consegue assimilar os valores que estão sendo enviados para a partir aqui do sensor que é capturado, né? Então, seguindo uma dica aí do... Cara, eu não lembro o nome. Mas sempre deixem o sensor aí de temperatura e umidade o mais próximo assim do solo da planta, tá? Não deixem tão embaixo da luz, porque o que importa pra gente é mais ou menos o que tá acontecendo aqui no solo, né? Então, quanto mais próximo assim, melhor. Vocês veem que ele não tá encostado direto no substrato, tá meio que suspenso aqui. Isso é porque se ele fica colado ali no substrato, é claro que a umidade dele vai estar bem maior. E não é o que a gente quer, né? A gente quer a temperatura aqui de baixo, assim. Então, ele não está encostando, então ele está capturando aqui todo o ar aqui, né? Todo o ar, né? A temperatura e umidade. Fechou? Eu tinha esquecido de fazer esse take aí e mostrar pra vocês. Mas tem vários kits aí de ESP32, se vocês procurarem, que ele vem também com um sensor, só que ele é diferente. Se eu não me engano é DHT alguma coisa, 11, eu não me recordo. Mas eles têm a mesma funcionalidade, tá? Eu só quis comprar esse aqui porque ele tinha essa capa assim, e também ele já vem com um cabo bem longo, tá? Então, rapaziada, esse é o servidor que tá recebendo as informações ali, aqui do nosso ESP32, tá? Então eu tenho esse dashboardzinho aqui, opa, que eu consigo controlar aqui o histórico recente de temperatura e umidade.
Então, como vocês podem ver, a temperatura seguiu bem linear nesse período aqui. Só a umidade que deu uma mexida aqui, mas ela ainda está numa média aqui dessa linha aqui, né? Aí vocês podem ver, ele vai mudando, né? Porque ele está recebendo novas informações, tá? Então a gente consegue ter o controle do VPD. E por falar em VPD, a gente está com um novo site. Então tudo que vocês quiserem saber aí sobre o canal, todos os produtos aqui que eu usei aqui no meu grow, no meu setup, estão lá no nosso site aqui. Então o link está aí na descrição, vocês podem acessar o site aí. Aqui vocês conseguem acessar, encontrar aí o acesso para a comunidade e para o nosso Instagram. Ter acesso aqui aos nossos vídeos, aos itens aí que eu utilizei no setup. Então, se vocês quiserem saber o que eu estou utilizando, tem tudo aqui. E também tem a ferramenta de VPD, caso vocês queiram aí calcular o VPD do grow de vocês. Esse número é muito importante, porque ele significa como a planta está conseguindo transpirar ali, né, e soltar a água ali que ela pega da raiz, né? Então, esse VPD sempre tem que estar dentro dessa faixa de preferência, né, para a planta estar conseguindo ter ali a sua melhor produção, né? Então vocês têm aqui a faixa de referência de cada uma aí das fases. Então o modiclone tem que ficar entre 0.4 a 0.8, em vegetativo 0.8 a 1.2, floração inicial 8 a 1.2 kPa e floração intermediária ali a parte final 1.2 a 1.6, beleza? Então vocês podem vir aqui, vocês aí com o termômetro de vocês, só pegar aqui e colocar a temperatura, a umidade relativa do ar. Aqui não precisa mexer porque a gente considera a temperatura da folha 2 graus abaixo da temperatura do ambiente. E você coloca aqui a fase que você está da planta e tem o seu VPD aqui para saber se está tudo certo. E aí, a partir disso você consegue controlar o seu grow aí para ter ali a melhor eficiência ali, beleza? Voltando aqui para a plataforma, a gente tem um histórico, eu consigo ter um histórico aqui de temperatura. Então aqui desde as 7 horas, agora são mais ou menos 8h27. Então a gente consegue controlar aqui para conseguir monitorar o que aconteceu com o grow, se está precisando mexer alguma coisa, como que foi conforme o tempo passou, né? Aqui a gente tem acesso ao SPCam, então vocês podem ver que ele está até meio de foco ali. Eu preciso colocar ele um pouco pro lado aqui. Deixa eu já fazer isso. A gente pode vir aqui, ó, só colocar ele um pouco pro lado aqui, ó. E aí daqui a pouquinho vai atualizar aqui, já com o novo ângulo ali, que ele demora um pouquinho para... Ali, ó, já atualizou. Então, olha como estão nossas plantinhas. Aqui tem uma galeria, então a gente tem o controle aqui das fotos que foram tiradas. Um calendário de cultivo para controlar aqui desde quando foi germinado e qual fase que tá. Então a gente consegue controlar isso por aqui. Os dispositivos que estão conectados atualmente e aqui o controle dos equipamentos. Então, se eu quiser, por exemplo, desligar o exaustor, já desligou, acabou de desligar. E aí, se eu quiser ligar, só clicar aqui em ligar, que ele vai fazer o acionamento do relé e vai ligar. Perfeito. Mesma coisa pro umidificador. E aqui eu consigo controlar o acionamento, os parâmetros de acionamento. Então, por exemplo, se a temperatura passar de um determinado valor, eu ligo o exaustor ou ligo o umidificador. Então, cada um tem o controle separado aqui para saber quando precisa ativar ou não. Então é isso, rapaziada. Queria estar compartilhando com vocês aí a automaçãozinha que eu fiz aqui com o meu grow. Foi bem legal mexer nela. Eu não tinha ainda trabalhado com ESP32, foi a primeira vez. E tive aí uma boa experiência, eu gostei bastante. Com certeza aí vou usar para futuros projetos, né? Então fiquem ligados aí no canal que qualquer update que eu tiver aqui da nossa automaçãozinha, do nosso grow, eu vou estar trazendo para vocês. Mais uma vez aí, obrigado por todos que estão comentando, que estão interagindo.
muita gente trocando ideia. Não esqueçam de acessar o site para entrar na nossa comunidade do Discord e no Instagram. E é isso, rapaziada. Bora plantar nossa medicina e ficar bem. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!